Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. E hoje é quarta-feira, 11 de outubro de 2023. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Josué, capítulo 1, que diz assim: Deus fala a Josué e ânimo. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vos tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sobre juramento, prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para ter o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que ande. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nela de dia e de noite, para que tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andes. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Uma coisa que nós não devemos nos esquecer: não parar de falar deste livro da lei, meditar de dia e de noite. Então, fará prosperar o nosso caminho. Para Josué, não foi fácil, não foi fácil. Por que não foi fácil para Josué? Porque Josué, ele era um servo, e no meio daquele acampamento, no meio daqueles muito líderes, pessoas já renomadas ali perante Moisés, Deus escolheu aquele que era o garoto de mandado de Moisés. Deus podia ter escolhido outra pessoa que aparentemente aos olhos da comunidade ali era grande. Mas é porque Deus faz assim. Porque Ele é Deus, para Ele grande e pequeno, Ele faz do jeito que Ele quiser, Ele usa o que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Porque a capacidade vem é dEle. A sabedoria, a unção é dEle e Ele dá para quem Ele quiser. Ele tira aquele pobrezinho lá da sarjeta e coloca para sentar na mesa para comer com os príncipes deste mundo. Assim o nosso Deus faz. Para aquelas pessoas que se acham que é grande, que anda de nariz empinado, tá? Anda cheio aí de jactância. Cuidado, vaso. Porque Deus faz assim. Então, Josué, ele ficou com muito medo. Eu, no lugar dele, também ficaria com muito medo. Por quê? Porque mesmo o povo vendo Moisés colocando a mão na cabeça dele, determinando a unção como Deus mandou que ele fizesse, mas o povo ainda dizia: será que Deus realmente está com Josué? E Deus estava com Josué.
Estava com Josué. Deus disse, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Tão somente ser forte e muito corajoso. Mas sabe que tem uma coisa que eu costumo dizer? Eu costumo dizer que a nossa fé, ela é do tamanho da nossa necessidade. Eu sempre falo isso. Tu fala assim, Francisco, mas é a primeira vez que eu escuto você falar isso. Mas no meu dia a dia eu sempre falo isso. E também eu costumo uma coisa dizer. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. É uma frase que eu gosto de falar muito. Quando eu estou passando por uma situação assim, eita, meu Deus, de muita batalha, espadada para todo lado, eu digo, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Eu amo a Deus, então vai cooperar. Pode ser aquela coisa que eu olho assim e falo, meu Deus, e agora? Para onde que eu vou? Para a direita, para a esquerda, o que eu faço? Aí eu paro. Paro e oro. Falei, Senhor, o Senhor decide para onde que eu vou. Eu estou parada. Eu estou só esperando o seu comando para eu prosseguir. E Josué fez. Josué cumpriu com a missão dele, porque dentro de 3 dias tu farás este povo atravessar, herdar a terra que sobre juramento prometi aos teus pais. Olha a responsabilidade. Josué conduzia aquele povo que antes quem conduzia era Moisés. Mas não é Josué. Nós só somos o quê? Nós só somos servo. A ordem vem de Deus. Então fica fácil quando nós somos servo obediente. Porque o Senhor diz, olha, como lá no deserto mesmo, era nuvem. De dia tinha aquela nuvem. Quando a nuvem parava, dizia o quê? Agora é hora de parar. Arruma acampamento. Quando a coluna começava a andar, dizia, desarma os acampamentos, porque agora é a hora de prosseguir. Agora é diferente, agora é o Espírito Santo que dá o comando para nós. Ele diz, opa, aí você não pode fazer isso. Pode até estar parecendo que é de Deus, que parece que é porque é, mas o Espírito Santo está falando que não é. Então você para e escuta a voz dele e obedece. E aí vem o contrário. Tá parecendo que não é. Tá parecendo que não é. Não, isso é impossível, isso é uma coisa absurda. Não tem. Sabia que Deus ele é especialista em operar no impossível. Porque o possível faz eu e você, né não? Nós fazemos o possível. O possível é comigo mesmo. Agora, quando eu estou no impossível, aí é para o nosso Deus fazer. Porque se não fosse assim, você diria aquela situação de Maria com José. Quem diria uma pessoa de bom senso, uma pessoa normal, vai dizer, de repente a mulher aparece grávida. Quem vai dizer um negócio daquele? Se você vai dizer, vai acreditar numa conversa daquela? Mas é a pura verdade. É a pura verdade. Então Josué, ele cumpriu fielmente aquilo que Moisés, meditar no livro da lei, de dia e de noite. Mas tem gente que não medita. Tem gente que a Bíblia dela só vê o rosto dela o domingo na igreja. Só o domingo na igreja é que ela abre quando a pastora diz assim, abre lá, número capítulo 20 ou 33. Aí ela vai, abre lá. Se a palavra é o pão, é a água, quantas vezes nós comemos por dia? Quantas vezes por dia nós tomamos água por dia? Então, por isso que muitos de nós estamos debilitados, um pouco anorexia espiritualmente. Por quê? Porque se a palavra é o pão, é a água, você bebe, passa a semana todinha, só vai beber domingo, só vai comer domingo. Você acha que você pode eu posso ficar fortalecido se eu como uma vez no final de semana? Não, aí o vento vem, minha filha, meu filho, primeiro vento que sopra, olha, sobra igual uma folhinha seca no ar. Por quê? Porque tá raquítico, não tá bem alimentado. E quem nos alimenta é a palavra de Deus,
que nos alimenta, mas nós estamos esquecendo de comer aquele pão que Deus disse que é para nós comermos. Estamos fazendo? Não estamos. Estamos nos desviando do caminho que ele falou que não era para desviar, nem para a direita e nem para a esquerda, e estamos esperando o cumprimento da promessa. Meu Deus, mas essa promessa está demorando, meu Deus. Eu estava esperando, já estava sentindo o cheiro dela, eu estava achando que ia chegar agora, mas não chegou, passou. Foi alarme falso. Sabe a mulher quando está para dar luz, que vem aquelas primeiras contrações, que dizem agora vai nascer. De repente, não, volta para casa porque o bebê ainda não vai nascer. Mas se você está se alimentando, como está escrito aqui, de dia e de noite, almoço, janta, café da manhã, não tá andando no caminho certo, não está se desviando nem para a direita nem para a esquerda, e a promessa até agora não chegou, você está fazendo tudo isso, e a promessa não chegou, simplesmente é porque ainda não chegou a hora. Se você está fazendo tudo isso, então não se preocupa, descansa, relax, descansa, porque a hora vai chegar. Ela não passa, mas tu fala assim, mas Francisca, olha, eu já tô quase na idade do Abraão. Eu já tô quase que nem Abraão. Aí você diz assim, a mulher diz assim, Francisca, eu já tô quase igual a Sara. Olha, minha irmã, meu irmão, eu tenho uma palavra de ânimo. Sara, ela deu a luz com 90. Abraão tinha 100, então Deus não vai te prometer fazer uma promessa se é para este mundo, não é para o vindouro. Não, essa promessa é para cá. Então ele vai te fortalecer, ele vai te dar vigor para você subir e descer, entendeu? Vigor. A Bíblia diz que Moisés morreu, se eu não me engano, foi com 120 anos. E o vigor dele estava com todo o vigor e os olhos não escureceu. Porque Deus faz dessas coisas. Nós estamos falando aqui, é do Deus que criou, que fez o céu e a terra e tudo que nele há. Nós estamos falando aqui do Deus do impossível. Então é desse Deus que nós estamos falando. Então Josué, ele fez o povo atravessar o Jordão. Foi na frente. O Jordão se abriu e o povo passou. Assim como o Jordão, o Mar Vermelho, a água se fez um montão, fez um paredão de um lado e do outro, foi todo para um lado, para o povo de Israel passar, assim mesmo com Josué, Deus também fez. Com Josué, também Deus fez o quê? Que com Moisés, acho que não aconteceu. Mas com Josué, aconteceu. Deus fez o sol ficar parado. Josué deu uma ordem lá para o sol ficar paradinho lá e o sol ficou lá. Quase um dia inteiro. Não saiu do lugar, porque Deus ia dar uma vitória e dependia que fosse dia. E ele falou, mas como vamos fazer isso? Aí Josué, Deus iluminou, o Espírito Santo iluminou. Deu uma ordem lá para o sol. Para, sol. E o sol ficou lá paradinho. Então, quando Deus dá alguma ordem para nós fazer alguma coisa, que você olha assim e diz assim, meu Deus, mas eu não consigo fazer. Isso é impossível, não. Deus está dando, é porque normalmente quando Deus fala alguma coisa assim para nós achamos o quê? Que como é nós que vamos executar aquilo lá, mas o poder, ele não vem de nós. O poder vem de Deus. Então, nós simplesmente temos só que nos dispor. Eis-me aqui, Senhor, para cumprir tudo aquilo que o Senhor quiser que eu faça. Eis-me aqui, que nem o profeta Samuel, o pequeno Samuel falava. Eis-me aqui, Senhor. E aí ele vai dizer, olha, eu quero que você vai para a direita e segue em frente. Não se desvia, nem para a direita e nem para a esquerda. E aí você vai, obedecendo sempre aquilo que ele mandou, meditando de dia e de noite, que ele diz que aonde você colocar a planta dos vossos pés, ele te deu como herança. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Mas para isso nós temos que meditar,
no livro da lei que Moisés nos ordenou. Então, temos que meditar na Bíblia. Ler a Bíblia, come a Bíblia. Não, comer, eu estou falando, mas não é comer igual come salada, não. Vocês estão entendendo, né? Comer a palavra, meditar na palavra. Vai lá e medita naquele versículo. Diz, meu Deus, fala comigo, o que o Senhor queria? Me explica, sabe? E Deus vai te dar a palavra revelada. E aí você vai entender realmente o que significa aquela palavra. E você vai herdar aquela terra prometida, sabe aquela terra que Deus te prometeu? Que você está olhando e fala, mas é impossível de chegar nessa terra prometida desse jeito. Não, não é impossível não. Se Deus prometeu, Ele prometeu para os nossos pais, mas os pais já foram, então a terra é para nós, que somos filhos, que somos herdeiros da promessa. Só temos que fazer conforme Ele falou. Ser filhos obedientes, meditar de dia e de noite, ser forte e corajoso, para ter o cuidado de guardar tudo que nela está escrito. Porque para nós tomar posse da promessa, nós temos que ser obedientes. Tudo que nela está escrito, a promessa não é assim, eu te dei essa promessa, é tua, tu pode fazer o que tu quiser, porque a promessa é tua. Não, tem as regras, né? Tem ali, tudinho, ó, você tem que fazer assim, 3 vezes por dia, entendeu? Para poder obter a promessa. Porque senão não tem, senão não vai se cumprir. Se nós não fizermos a nossa parte, não vai se cumprir a promessa. Não vai se cumprir. Olha uma promessa que eu acho assim super. Uma aliança ali entre Raabe e os espias. Raabe fez uma aliança com ele. E o sinal da aliança dela com os espias era uma corda de escarlate amarrada ali na janela da casa de Raabe. Os espias falaram, se você tirar essa corda quando nós vier invadir Jericó, a promessa que foi feita aqui, nós não temos mais nada a ver com isso. Está desfeita. Agora, se a corda estiver lá, se algum da tua família morrer, esse sangue vai cair sobre nós. Mas se a corda não estiver lá, nós não temos, o compromisso está acabado. E Raabe era cristã? Não, Raabe não era. Raabe era de um povo idólatra. Mas ela creu. Só dela ouvir os feitos do nosso Deus, que abriu o mar vermelho para o povo passar, que atravessou o Jordão, encher na época de cheia, foi o suficiente para aquela mulher crer e temer e acreditar. E aquela fé dela, daquela mulher de Raabe, aquela fé dela salvou ela e toda a sua família. Ali, quando Josué invade Jericó, o muro da cidade praticamente vem todo abaixo. Só fica o muro cuja casa da Raabe estava. Aquela parte do muro ficou intacta, porque não poderia cair, porque tinha uma promessa de Deus com aquela mulher. Porque quando aqueles espias fazem a aliança ali com a Raabe, era Deus que estava fazendo. Era a proteção de Deus já sobre a vida daquela mulher. Por quê? Porque ela ajudou os servos do Senhor. Quando você e eu ajudamos um servo de Deus, bênção de Deus está vindo sobre a nossa vida. Deus disse que aquele que der um copo de água por amor dele para um dos profetas dele, dos servos dele, está servindo ao próprio Deus. Está vendo como o negócio é forte? Muitas vezes a gente vê o servo de Deus e diz, aquele beato rapadura. Eu tinha até, as minhas irmãs até me botaram um apelido de beata, porque eu ligava para minha mãe e ficava pregando para ela. Sabe, dizia, pronto, agora minha mãe vai se torrar naquele sol. A beata pegou a mamãe agora, pronto. Mas é porque quando você conhece a palavra de Deus, começa a crescer um amor assim dentro da gente, um amor que cada dia parece que vai crescendo mais, conforme você vai lendo a palavra, parece que a palavra começa a ter boca, começa a ter, não sei, parece que ela começa a criar corpo e começa a falar, É assim que acontece comigo, eu começo a falar e parece que ela começa a falar comigo também, e eu vou falando, quanto mais eu falo, mais ela vai falando comigo. Então, por quê? Porque eu medito na lei de dia e de noite. E procuro andar no caminho. Eu sei que não é fácil. Andar com Deus não é fácil. Mas isso faz nós prosperar em todo lugar, como a palavra diz. Aonde quer que nós chegamos, nós vamos ser
prósperos, nós vamos ser bem-sucedidos. Por quê? Porque Deus é conosco e Ele diz, não temas. Não temas, porque eu sou contigo. Assim como eu fui com Moisés, assim também eu serei contigo. E olha, nós sabemos como Deus era com Moisés. Deus falava com Moisés, soprava aquele vento ali, Deus falava com Moisés e dizia tudo que ele tinha que fazer. E Moisés era pesado de língua. Tanto é que era o irmão dele que ajudava. Quando ele tinha que falar muitas coisas assim, era o Arão que falava, porque ele era pesado de língua. Mas Deus, Ele usa, porque quem põe a palavra na nossa boca? É Ele. Ele pode até usar, mas se Ele escolheu você, então é você, Josué. Você não precisa ficar, não, Francisca, mas eu sou... Tu nem sabe como é que eu tô. Olha, até já falaram muito isso para mim na minha igreja, que eu tenho um chamado de Deus e que Deus tem um chamado grande na minha vida. Mas eu não é tu não, Josué. Tu só tem que se disponibilizar. Dizer, eis-me aqui, Senhor, usa-me. E Ele vai te usar. Ele vai te usar. Ô, Josué, esse projeto de Deus na tua vida, não adianta ninguém se meter, porque isso é forte, porque aquele que se mete no caminho para impedir o agir de Deus na vida de uma pessoa, Deus ele é longânimo, mas ele tem limite também. Ele avisa, mas se a pessoa não obedecer, aí a mão dele pesa. Então é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer. Você viu ali também naquele acampamento, aqueles que se levantaram contra o servo do Senhor. Deus fez a terra abrir e engolir eles. Isso fora outras coisas que Deus fez. Então, não é brincadeira. O Deus de ontem é o mesmo de hoje. Ele morreu, Jesus morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Ele está vivo. Ele não está pregado numa cruz, não. Jesus está tão vivo quanto eu e você. Vivo, vivo mesmo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, Pai maravilhoso, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, meu Deus. Senhor, que nós venha sempre meditar no Teu livro, de dia e de noite. Não nos desviar, Senhor, para que nós venhamos ser bem-sucedidos. Aonde nós colocar a planta dos nossos pés, o Senhor tem dado como herança, como foi prometido aos nossos pais. Mas os nossos pais não estão aqui. Então essa terra é nossa, essa promessa é para nós. E nós tomamos posse, Pai, desta promessa, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, todo o atrapalho, Pai, que se levantou, Pai, para impedir, meu Deus, de nós tomarmos posse desta promessa, Pai, que seja removido dos nossos caminhos, Pai, no nome do Senhor Jesus, que caia por terra todo impedimento, toda barreira, todo levante, toda pedra de tropeço, toda obra de inveja, toda obra de engano, todo mal que se levantou para impedir de nós tomarmos posse da nossa promessa, que seja removido dos nossos caminhos para sempre. Que seja removido, que perca as forças. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Aonde tiver, Senhor, uma obra de feitiçaria, uma obra de macumbaria, de magia negra, de voodoo, Senhor, contra a nossa vida, contra os nossos projetos, Pai. Que seja desfeita no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Pai, eu te peço, no nome do Senhor Jesus, toca do alto da cabeça a planta dos pés do teu povo. Aonde tiver um povo enfermo, aonde tiver alguém com alguma enfermidade, que o Senhor toque para curar, para libertar o teu povo, Senhor. Pai, aonde chegar esse áudio da palavra do dia, que o teu poder chega para quebrar todas as algemas do teu povo, para remover toda a porta de bronze, toda a tranca de ferro, toda muralha, Senhor, assim como o Senhor destruiu a muralha de Jericó, que o Senhor venha destruir todo impedimento, Pai, todo labirinto que essa pessoa se encontrava, que ele seja desfeito no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Manifesta o teu poder nas nossas vidas, Pai. Vai removendo do nosso caminho, Pai, todo demônio devorador, cortador, migrador, todo espírito de miséria, toda obra de amarração, toda obra de contenda. Pai, abre os nossos olhos para nós ver tudo
tudo aquilo que o Senhor quer que nós vejamos. Os nossos olhos físico e espiritual, Senhor. Tira toda a cegueira, meu Deus, todo o cansaço físico e mental da vida desta pessoa, todo espírito de depressão, todo espírito do medo, todo espírito de loucura. No nome do Senhor Jesus, que sai da vida do povo do meu Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, envia anjo com espada de fogo nos nossos lares, Senhor. Manifesta o teu poder, visita cada canto desta casa. Envia nos hospitais, envia nos manicômios, envia nas cadeias. Senhor, venha ser o nosso médico, venha ser o nosso advogado, venha fazer justiça na nossa vida, Pai. Venha fazer justiça na causa desta pessoa que está tantos anos ela lutando para receber, Senhor, essa aposentadoria, esse benefício e está fechado lá. Que o Senhor venha abrir esta porta e dar a vitória para o teu povo, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor venha dar documento para aquela pessoa que está precisando de um documento. Que o Senhor venha abrir a porta de emprego para esta pessoa que está precisando desta porta de emprego. Que o Senhor venha restaurar esse casamento, essa pessoa que está quase de se desfazendo. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha entrar na casa desta pessoa, Pai, que ela está em contenda, que a família está toda em pé de guerra contra esta pessoa, porque essa pessoa quer uma coisa e essa família está contra, meu Deus. Pai, nós somos maiores de idade, e o Senhor é que dirige a nossa vida, é o Senhor que é o nosso guia, Pai. Que a família desta pessoa venha entender que essa pessoa é maior de idade, ela pode cuidar da vida dela, que essas outras pessoas vão cuidar da sua própria vida, esquece a vida dos outros, bando de fofoqueiro, língua de trapo. Para de falar da vida dos outros, língua de trapo. No nome do Senhor Jesus, Senhor, põe uma tranca, Senhor, na boca destes fofoqueiros de plantão. No nome do Senhor Jesus Cristo, caia por terra todo espírito de fofoca, todo espírito do inferno. No nome do Senhor Jesus Cristo, bate e retirada Satanás e seus demônios. Toda obra de amarração, toda obra de feitiçaria, de magia negra que está dentro desta casa, amarrando a vida deste homem, seja desfeita agora. No nome do Senhor Jesus, seja quebrada. Toda obra de amarração, tu vai acabar, todo o teu dinheiro vai acabar na falência, mas nenhuma arma forjada prosperará contra o servo do Senhor. Não adianta tu fazer macumbaria, feitiçaria contra o servo de Deus, porque tu vai se converter. No nome do Senhor Jesus, eu profetizo que tu vai ser um servo e uma serva de Deus, que esse demônio que estava na tua vida aí bate em retirada, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nenhum encantamento vale e prospera na vida de Jacó e de Israel. Nenhum encantamento vale contra Jacó e contra Israel. No nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, aonde chega esse áudio da palavra do dia, que o teu poder chega, Deus, para quebrar todas as amarras. Pai, abre a janela do céu sobre a vida do teu povo, Senhor. Abre a janela do céu e derrama toda sorte de bênção, Pai. Teu refrigério sobre a vida do teu povo, Pai. No nome do Senhor Jesus, meu Deus, abre as portas, abre as comportas do céu e derrama toda sorte de bênção, bênção sem medida na vida do teu povo. Amém, glória a Deus, aleluia. Se o Senhor permitir, que o Senhor Jesus te abençoe e que Ele te proteja. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.